E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta com toda a satisfação do mundo para trazer para você, aluno da terceira série do ensino médio, mais uma aula de geografia. Como vocês sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre um prazerzão estar aqui com você, contribuindo com a sua aprendizagem. Hoje eu trouxe para vocês algumas questões do Enem, para ajudá-los a interpretar questões do Enem, a tirar aquele peso do bicho-papão que é o Enem, que não é, né? Se você tiver domínio do conteúdo, é tudo tranquilo. E o tema da aula de hoje para essas questões do Enem é globalização. Então, quando se fala de globalização, antes de você responder qualquer questão sobre globalização, você tem que ter pelo menos domínio desse conteúdo. Você tem que ter pelo menos uma noção do que é esse negócio. Você tem que saber pelo menos o que é globalização. Para quando você vê uma questão na prova sobre globalização, você já saber, pô, eu sei o que é globalização. Globalização surgiu aí depois da Guerra Fria, com os avanços tecnológicos no mundo, né? Aí ela tem os pontos positivos e tem os pontos negativos, então você já vai ter uma noção aí do que é globalização. Você vai ver aí que houve o avanço tecnológico em todos os ramos, na ciência, no campo, na indústria, em tudo que foi lugar, houve evolução. Mas essa evolução trouxe vários fatores positivos, como a melhoria nos meios de comunicação, transporte, na questão da medicina, descoberta de doença, cura para várias doenças, medicamentos, por exemplo, a vacina contra a Covid é tecnologia. Os países se uniram aí e tentaram encontrar uma vacina no curto período de tempo. Aí entra já uma questão da globalização, o acelerado, né? Essa questão acelerada de você fazer tudo muito rápido, produtos novos no mercado a um curto período de tempo, rapidez na produção, rapidez na entrega e rapidez também nos novos lançamentos. Você às vezes compra um celular, você pensa que está com o celular do ano novinho, aí você olha na TV ou você vê na internet, já surgiu um novo modelo. Aí você, pô, já está ultrapassado esse daqui. Eu não me importo muito com isso não, mas para quem gosta de estar sempre com uma coisa atual, fica chateado. Para mim o telefone, se ele tiver crédito e der para mim navegar na internet, no WhatsApp, tá ótimo. Mas tem gente que não, esse telefone é tijolo, né? Tá ultrapassado. Isso é o quê? Globalização, isso é avanço tecnológico. Aí entra os pontos negativos, e um deles é o consumismo, que eu acabei de citar para vocês. Se você está comprando além do que você precisa, você está consumindo demais. Aí só consome quem tem dinheiro, né? Quem não tem, se endivida, estoura cartão e vai levando a vida. Cartão de crédito, evolução também. Hoje você compra sem sair de casa, hoje você compra pela internet, hoje os outros enganam você pela internet, não entrega o produto que você comprou. Isso é o quê? Fator negativo, a criminalidade na globalização aí. Né? E entra a questão do desemprego, entra a questão da pessoa se isolar também, de não ter mais aquele contato, aquele convívio com os amigos, fica tudo pela internet, tudo online, das crianças não brincarem mais uma com as outras. Você vai na festinha de aniversário de criança, cada uma está com o celular sentado num cantinho da sala, ou ali do pátio. Né? Não tem mais aqueles meninos gritando, correndo nos ouvidos da gente, né? Isso é o quê? Evolução. Isso é o quê? Tecnologia. Isso é o quê? Fator negativo. Que aí entra a questão do roubo, desvio de verba, entra a questão da corrupção, entra a questão de pessoas que receberam um boleto dizendo que era do seu banco e não era, pagou uma conta que não era sua. Então tem vários fatores negativos. Assim como também tem fatores positivos. A internet não é tudo de ruim, mas tem gente que só usa para o mal. Pode usar para uma pesquisa, você pode usar para um estudo. Então, quando você ouve globalização, você tem que saber quando foi que ela surgiu, né? E ela chega igual para todo mundo? A tecnologia chega igual para todas as pessoas do mundo? Não. Tem gente que nem sabe manusear um telefone celular, tem gente que nunca soube navegar na internet. Então, ela não chega para todos. Tem gente aí que já está na quarta revolução industrial, tem países aí que ainda está engatinhando aí na terceira. Tem coisa que lá fora já saiu de moda e aqui no Brasil entrou na moda agora. Então, você tem que ter essa noção aí do que é globalização. Vamos para as questões, que aí você tem essa noção melhor. Vamos lá? Saudado por centenas de milhares de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9/7/2015 o segundo encontro mundial de La Sierra, eu tentando falar espanhol, na Bolívia. Segundo eles, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. No texto ele está falando de globalização e está falando de exclusão.
que eu acabei de falar para vocês, a tecnologia não chega para todos. No texto há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. O que o Papa Francisco está criticando aí sobre a globalização? Letra A, liberdade política. B, mobilidade humana. C, conectividade cultural. D, disparidade econômica. E, complementariedade comercial. O que ele está criticando quando ele fala que há uma exclusão, que há uma indiferença? Quando você fala de exclusão, você está falando que nem todo mundo tem acesso àquele produto, não é isso? Então, qual dessas alternativas aí está confirmando a crítica que ele faz no texto? Liberdade política? Ele está falando de liberdade política? Ele está falando de mobilidade humana? Vamos ver? Ele está falando da disparidade econômica, porque se eu não tenho acesso à tecnologia, é porque eu não posso comprar. Se eu não posso comprar, é porque eu não tenho emprego. Se eu não tenho emprego, é porque o sistema não me ajudou a ter esse emprego, né? O local onde eu vivo, a desigualdade social. Então, a globalização tem como uma de suas consequências o crescimento da desigualdade social e de renda, sobretudo entre a população mais pobre. A crítica trazida no texto de apoio feita por Papa Francisco recai justamente sobre este aspecto. Ok? Sobre este aspecto aí, sobre a disparidade econômica. Agora, se você não souber o que é disparidade, fica difícil responder essa questão. Mas você tinha que pensar primeiro o que ele estava falando no texto. Desigualdade de acesso à tecnologia. Nem todo mundo tem acesso. Então, a única alternativa que falava dessa disparidade é a letra D, que falava da disparidade econômica. Foi fácil? Foi, porque você interpretou o texto primeiro, a introdução da questão. Não é isso? Vamos fazer mais uma? Essa aqui é do Enem de 2015. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global. Embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia, né? Precisamos olhar além da economia. Além de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Ele está falando aí de aspectos negativos da globalização e das dificuldades, os obstáculos que ela enfrenta. Quando você pegar uma pergunta o enunciado é grande assim, como essa aí, você grifa aquele trecho que lhe chamou a atenção. Não é? Como aí, antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos. Você podia grifar isso aí. Não de obstáculos econômicos. E você já está falando que ele está afirmando isso daí. Aí você lê o texto, entendeu o que o texto está querendo dizer, você vai para as opções. Um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto é o que pode melhorar, né? O que pode organizar essa questão dita no texto, né? Essa questão da disparidade aí, essa questão dessas barreiras que existem aí para a globalização. Letra A fala: criação de uniões aduaneiras, difusão de padrões culturais, melhoria na infraestrutura de transportes, supressão das barreiras para comercialização, organização de regras nas relações internacionais. O que podia melhorar? Vamos lá? Olha só, quando você fala de barreiras, você fala de circulação. Para circular, você precisa de infraestrutura. E essa infraestrutura vai estar onde? Nos meios de transporte. Porque eu só estou falando de circulação, de barreiras, vai estar. Também pode ser uma barreira na comunicação, mas nesse caso aí, não aparece aí, né, a criação de uniões aduaneiras, não está falando de comunicação. Difusão de padrões culturais, também não podia ser. Supressão das barreiras para comercialização, não, está falando, para que se tenha uma globalização de qualidade, toda vez que você lê sobre globalização, a gente ouve o quê? Que houve uma melhora nos meios de transporte, comunicação, e precisa de ter essa infraestrutura. Porque o que é a globalização? Essa circulação de pessoas, mercadoria, o comércio, e para isso precisa do transporte e da infraestrutura. De cara você ia acertar, só em você interpretar o enunciado da questão. Tudo bem até aqui? Eu tenho certeza que você está acertando tudo. Vamos para a terceira questão. Também é do Enem de 2015. No final do século XX, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as, né, e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnica avançada resulta nessa globalização perversa, que está descendo a lenha na globalização. Quando você vê ali no final a palavra perversa,
não está falando nada positivo da globalização. Está falando de fatores negativos da globalização. Olha só, uma consequência para o setor produtivo, está falando de produção, e outra para o mundo do trabalho, advinda das transformações citadas no texto, estão presentes, respectivamente, em qual a consequência, gente, no setor produtivo, e qual a consequência do trabalho dessas transformações aí? Quais seriam? Letra A, eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral, limitação dos fluxos logísticos e fortalecimentos de associações sindicais, diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados, concentração das áreas manufatureiras, redução da jornada semanal, automatização dos processos fabris e aumentos dos níveis de desemprego. Qual seria uma consequência aí disso tudo que foi citado lá no texto anterior? Pensa bem, quando você vê a palavra consequência, quando você vê algo negativo, você tem que ler as opções já procurando uma coisa negativa, uma coisa que não é vantajoso para a globalização. Então, claro que a maior desvantagem da globalização é a automatização dos processos fabris e o aumento dos níveis de desemprego. Lembra que a gente, quando fala de globalização, vem falando como o fator negativo principal da globalização não é o desemprego? E ele surgiu por quê? As máquinas vêm substituindo o homem, né? E houve essa automatização dos processos fabris. Então você tem que pensar nisto, já como fator. Então ficava bem simples, porque quando eu falo eliminação das vantagens locais, não seria isto. Limitação dos fluxos logísticos, também não. Diminuição dos investimentos industriais. Será que resolveria diminuir investimentos na indústria? Claro que não. E a concentração das áreas manufatureiras também não. O que mais se encaixa aí na questão como ponto negativo da globalização é a letra E mesmo, que seria a automatização dos processos fabris e o aumento dos níveis de desempregos, né? O texto faz referência a isso. Estes avanços sempre significaram eficiência na produção, mais emissões e diminuições de emprego, porque a máquina substitui a força de trabalho do ser humano e vem substituindo a cada dia. Tá bom, gente? Gostou da aula? Entendeu um pouquinho o que é a globalização, mas quer entender melhor quando surgiu direitinho? Questão dos blocos econômicos que aparece dentro do processo aí de globalização, quer entender melhor os processos, os pontos positivos e negativos da globalização? O que poderia ser feito para melhorar essa disparidade econômica entre esse processo de globalização? Entra lá na plataforma Eduque, você vai encontrar o texto da aula de hoje e vai encontrar outras questões de Enems com o tema globalização, para você estar praticando, ampliando assim o seu conhecimento e melhorando a cada dia essa questão de saber como interpretar questões do Enem. E obrigada a você que mais uma vez assistiu a minha aula até o final. Eu espero de coração encontrá-los em outras aulas, se Deus assim permitir. Fica na paz de Deus. Um forte abraço a todos e tchau, tchau, gente.